Consulta médica, principalmente a consulta médica na área de oncologia, é uma consulta onde muitas informações são trocadas, mas às vezes as perguntas que os pacientes querem realmente fazer não são feitas. Muitos pacientes têm medo da resposta e têm realmente medo de perguntar algumas coisas que fazem alguma diferença por como eles passam pelo tratamento oncológico. Então eu separei aqui algumas perguntas que às vezes a gente vê que o paciente quer perguntar, mas não tem coragem. Então vamos falar um pouquinho das seguintes questões. E a primeira delas, esse câncer pode ser fatal? A gente tem que entender que, infelizmente, a maioria dos cânceres pode sim ser fatais. Os cânceres que já abrem o quadro, ou que a gente já faz o diagnóstico com metástase, são cânceres de mais difícil tratamento. Isso não quer dizer que eles possam ser fatais imediatamente. Quando a gente tem o diagnóstico, ainda há inúmeras possibilidades de tratamento. Normalmente cirurgia, quimioterapia e radioterapia ainda são opções. Os cânceres eles começam a ficar mais agressivos, e com riscos maiores quando a gente já tentou diversos tratamentos e mesmo assim ele não responde. Sobre os cânceres de pele e os sarcomas principalmente, alguns são mais agressivos do que os outros. O melanoma em particular preocupa a gente. A taxa de sobrevida, ou seja, quanto o paciente sobrevive após o diagnóstico nos melanomas ainda é muito baixa, mesmo com o desenvolvimento de terapias muito avançadas. É por isso que a gente reforça tanto o diagnóstico precoce e o acompanhamento adequado dessas doenças que podem ser tão agressivas. Mas pergunte para o seu médico, pergunte como é essa doença, quão agressiva ela é e qual é a taxa de possibilidade de sucesso ou não do tratamento que você vai ser submetido. Outra pergunta, o câncer pode voltar? E a resposta é sim. Por mais que a gente tenha vários estudos sobre vários tipos de câncer, a recorrência é sempre um risco quando a gente fala de doença oncológica. Infelizmente, todas as estatísticas elas não podem ser recriadas para todos os pacientes. Então a gente não tem um domínio de entender o futuro do tratamento do paciente dessa forma. É claro que quanto mais tempo sem o retorno da doença, mais positivo, melhor é o prognóstico disso. A gente começa a falar a respeito de remissão quando esse paciente está fazendo exames com frequência e não há mais sinal de câncer. E é por isso que o paciente, mesmo que tenha tratado completamente um câncer, ele precisa manter acompanhamento. Muitas vezes vão ser necessários exames de imagem, de sangue e outras formas de rastreio e investigações anuais, para que a gente possa ter certeza que esse paciente está sim livre do câncer. Eu vou sofrer com dor após a cirurgia? A dor é um sintoma e é uma consequência comum de cirurgias. Normalmente, quanto mais agressiva ou quanto mais invasiva a cirurgia, maior o risco de sentir dor no pós-operatório. Hoje em dia, nós temos protocolos muito avançados de manejo de dor e métodos, formas muito novas, muito recentes de tentar controlar a dor. Mas a gente tem que entender que dor é uma questão subjetiva. Alguns pacientes sentem pouca dor para procedimentos muito complexos e outros pacientes sentem muita dor para procedimentos de baixa invasividade ou baixa complexidade. É importante que você sempre converse com seu médico. Na hora do exame físico, no pós-operatório no hospital e até nas consultas de retorno, explicar sobre como é a dor, quando ela aparece, como ela aparece e a intensidade, se ela está aumentando, diminuindo ou se ela está mantendo o mesmo nível, é importante. O ajuste de medicações é muito fino e depende muito de paciente para paciente. Mas sim, dor é uma consequência comum quando a gente faz uma cirurgia. Serei um fardo para minha família? Isso é uma preocupação importante. E por mais que os pacientes não perguntem isso diretamente, a gente sabe que isso passa pela cabeça do paciente recém-diagnosticado por câncer. A gente precisa muito falar que o diagnóstico do câncer não é um diagnóstico individual. Toda a família acaba sendo comprometida por esse resultado de exame. Mas o importante neste momento é focar nos processos que vão possibilitar que você passe bem pelo tratamento e possa se curar. Existem várias formas de apoio para o paciente oncológico e para a família do paciente oncológico. Acompanhamentos gratuitos para pacientes e familiares de pacientes em tratamento oncológico. Outra pergunta é: eu devo esconder o diagnóstico dos meus filhos? Mas mesmo que isso não seja perguntado, quando há crianças pequenas na família, esse sentimento passa pela cabeça.
de não expor o diagnóstico para as crianças, para que elas não sejam submetidas a um sofrimento desnecessário. Mas é importante a gente lembrar que a rotina da família muda, o convívio muda, e a pessoa diagnosticada por câncer vai ter que passar por processos de tratamento que muitas vezes vão trazer consequências, não só estéticas, não só externas, mas também em como essa pessoa vive no dia a dia. As crianças, elas observam muito bem, elas conseguem entender muito bem o que está acontecendo. Então, fazer com que elas participem do processo, que elas entendam o que está acontecendo, é importante para que isso não gere ansiedade e medo desnecessário. É claro que a forma de explicar ou não vai depender sempre do paciente e da família. Mas é importante a gente lembrar que, muitas vezes, isso não passa batido, nem o diagnóstico e nem o tratamento. Formas de explicar isso melhor para crianças pequenas são usar maneiras lúdicas ou, às vezes, até livros que expliquem o diagnóstico de câncer ou o tratamento de câncer na família. Aqui em Belo Horizonte, o Hospital João Paulo II também oferece acompanhamento psicológico para crianças que estão passando por tratamento oncológico ou com familiares passando por tratamentos oncológicos. Muitos pacientes também se perguntam por que isso está acontecendo com eles. Por que eu? Por que comigo? Por mais que isso não seja exposto no consultório, a gente sabe que isso passa pela cabeça. Uma coisa importante é a gente não se culpabilizar pelo diagnóstico. A gente sabe que câncer é multifatorial e nem sempre apenas conduzir todos os aspectos da vida de forma saudável, eficaz e efetiva vai prevenir um diagnóstico oncológico. Não se culpe. A gente sabe que o luto, a tristeza e a revolta muitas vezes acontece pelo diagnóstico oncológico. Mas é importante que você entenda que se culpabilizar não vai resolver, não vai colaborar para que você passe pelo tratamento de maneira melhor. Então entenda que, por mais que isso tenha acontecido, ainda há muitas possibilidades para que você possa passar por isso bem. Procure sempre ajuda psicológica e use o apoio dos seus familiares e de quem pode te dar apoio, amigos e pessoas próximas de você. Para que aí sim você consiga entender que não é porque você está passando por isso que a culpa é sua. E é importante sempre ter em mente que o consultório é um espaço seguro. Nós, como médicos que trabalhamos na área de oncologia, a gente não precisa só dar apoio técnico-científico. Apoiar o paciente com câncer em todas as dúvidas e todas as necessidades do processo é parte obrigatória do tratamento oncológico. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer ajuda que você precise, converse com seu médico, converse com a equipe especializada. A gente pode te ajudar.